hoje. Isso requer o esforço de todo mundo. Esse debate foi mais uma troca de golpes aí e várias acusações, etc. A única coisa positiva que eu vi disso tudo foi pelo menos um posicionamento mais enfático do prefeito Ricardo Nunes, dizendo que a Enel não pode continuar sendo a prestadora nesse sentido aqui na capital paulista. Então, ele não culpou para a questão da multa, dar uma multinha lá que eles pagam, porque não vão pagar, e também mesmo que pagar para eles não é uma punição severa o suficiente. Mas ele disse, não podem mais prestar serviço para nós aqui. Pelo menos foi a única coisa mais conclusiva que a gente pode tirar dessas duas falas. Sérgio Zagarino. Em relação ao debate, Capês, fiz questão de assistir na íntegra. E o Bellucci pontuou que tanto o Boulos quanto o Nunes, eles se saíram bem. Mas eu discordo do Bellucci. Eu acredito que o Nunes, ele se saiu muito melhor. Porque o Nunes, ao longo do debate com o tema do apagão, ele conseguiu se comunicar com todos os eleitores do município de São Paulo, que é exatamente o motivo pelo qual ele estava ali. Guilherme Boulos, ele ficava apenas com aquelas narrativas para o público dele. E isso vai fazer com que Guilherme Boulos perca a eleição. Nunes irá vencer porque ele está conseguindo se comunicar com o eleitor que votou no Pablo Marçal, com o eleitor que votou na Tabata, porque ele estava dizendo o que ele vem fazendo para tentar corrigir esses problemas e também o que ele pretende fazer se for reeleito. Então vejam, por mais que o Nunes também tenha destacado que Guilherme Boulos tenha sido um deputado federal inócuo, ineficaz em relação à questão do apagão, Guilherme Boulos, ele não disse nada sobre propostas, ele ficou apenas atacando. O Nunes é incompetente, é problema do Nunes essa falta de luz na sua casa. Só que quem assiste não é besta. A pessoa está enxergando, a pessoa lá vê que, de fato, a prefeitura está realizando obras, que a prefeitura tem dado informações. O problema é muito maior que o Ricardo Nunes. A gente passou aqui um bloco inteiro do programa falando sobre eventuais soluções, sobre a fiação subterrânea, sobre a necessidade de todos os entes da federação se reunirem em conjunto com uma força-tarefa com o Ministério Público. É evidente que a solução que quem está em casa assistindo o debate não é ficar esperando um ataque. Então, o que eu percebo? Que Boulos, ele perdeu uma grande oportunidade de tentar se comunicar fora da sua bolha. Boulos fica discutindo ali no debate apenas para Leandro Ferreira. Leandro Ferreira fica maluco, assim, ele treme na cadeira quando o Boulos fala, não é, Leandro? Eu gostaria... Leandro Ferreira. Olha, vocês podem se surpreender, Zagarino, mas eu sou crítico da postura do Boulos ali no debate. Aqui fica tanto aqui o discurso oficial de vocês igual da chapa do Ricardo Nunes, que eu tenho que fazer alguma coisa que parece que é de esquerdista soviético, como costuma se dizer aqui o Capês, né? Mas o fato é que o Asfalto Nunes, até agora, só gastou dinheiro do orçamento. Você mencionou obras, Zagarino, mas ele gastou dinheiro do orçamento para asfaltar metade da cidade mal feita, deixou valeta tudo errado por aí, né? Asfaltou rua de paralelepípedo onde a água escoava, sem o menor necessidade, né? E nos preocupou dos 6 bilhões de gasto com asfalto que fez em fazer uma calha na rua em que pudesse passar essa fiação. A prefeitura pode sim investir dinheiro no aterramento, né? Então, se você está tanto se referindo a obras que o Asfalto Nunes fez nos últimos tempos para se tornar conhecido, né, que se referisse, portanto, aos 6 bilhões de reais que foram gastos na cidade, às pressas, para fazer um asfalto que deixou aí um monte de rua que não precisava, por um lado, porque era paralelepípedo, ou por outro, porque as calhas das ruas ficaram todas mal feitas, até com degrau em relação ao que tinha antes, né, e não aproveitou para fazer. Então, quando se fala assim de, vamos chamar todo mundo que tem responsabilidade, vamos sentar numa mesa, começa com a prefeitura, né? Começa com a prefeitura falando assim, tenho que fazer uma obra de asfaltamento. E tem que fazer, porque toda a prefeitura tem que asfaltar e renovar asfalto, preservar o viário. A questão é que vou fazer, chamo a Sabesp, chamo a empresa de gás e chamo a Enel para poder discutir se ali não cabe um aterramento, se ali não cabe um alargamento de calçada, né? Porque, afinal de contas, as ruas também estão privatizadas com essa zona azul que ninguém consegue fazer pelo aplicativo. Então, o Ricardo Nunes, que privatizou o Parque do Ibirapuera por 35 anos, não se preocupou com isso. Graças a Deus que foi feita a privatização, porque ele evoluiu. Capê, só um instante, eu preciso refutar os argumentos de Leandro. Mais uma vez. Lembrando que nós não estamos falando de Parque de Ibirapuera. Nós estamos, quem está nos assistindo está muitas vezes com gerador
ou na casa de outra pessoa, ou em trânsito em algum local, gosta da Jovem Pan, Rádio de pilha. Tá de algum rádio de pilha, está tentando de alguma maneira e está preocupado com apagão. Verdade é essa. Eu quero saber, cadê você, Enel? Onde está você? Onde estava? Cadê o rival de Ovídio? Onde está você, Enel? Para não dar uma explicação para nós. João Belutti, até quando nós vamos esperar a falta de luz na cidade de São Paulo? A comunicação da Enel, como você bem colocou, Capês, é muito ruim. A gente vê um diretor ou outro, mas não vê o presidente da Enel, as pessoas virem a público e falaram para eles estarem de hora em hora, de minuto em minuto nos comerciais, em todas a grande mídia, nos digital influencers, enfim, prestando comunicação. O que parece é que a Enel não está... que parece que aqui o contrato de São Paulo é um contrato secundário para a Enel. É isso que fica parecendo. Estamos ganhando aqui, fica aí, né? Terceiro mundo, paga a multa, vamos pagando. Até tem informações que não teria pagado até hoje nenhuma das multas. Então, veja, a Enel protela no judiciário, protela no PROCON, porque o PROCON não tem a força executiva, né, de executar o contrato, precisa ir para o judiciário para executar as multas. E a gente veio prejuízos e se repetindo em menos de um ano. A Enel é pavorosa, acho que precisa dessa força-tarefa para expulsar a Enel, igual foi feito em Goiás, que assim, não dá mais para tolerar isso, as imagens são bem tristes, como o Kriegner falou, você tem pessoas idosas, tem hospitais, tem comércio, enfim. E só uma ressalva ali do Leandro, eu parei já na Zona Azul aqui recente, o aplicativo funciona, viu, Leandro? Não sei se não funcionou para você o da Zona Azul, mas ele eu brigo funciona. com esse aplicativo, viu? O Leandro não gosta do aplicativo, que é uma invenção ocidental. Vamos seguir. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Todo mundo está falando, vamos caçar a concessão da Enel. Prefeito, governador, Agência Nacional da Energia Elétrica. O ministro deu aquela somebody love. Mas eu pergunto, caçou a concessão da Enel. E aí? Quem vai assumir? Essa é a pergunta. Se caçar a concessão da Enel, quem vai botar os bilhões necessários nesse momento para dar conta do recado? Esse é o problema. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Henrique Kriegner, como sair desse dilema? Esse é o dilema, como diria o Rich, esse é o dilema que nem o cinema sabe resolver. Eu acho que é um pouco... Bom, não vou dizer que é mais simples, é complexo sim, mas, Capês, tem uma alternativa aí. A Enel não pode sair sendo caçada e tendo todo ali revogado, o contrato revogado, não pode sair como se nada tivesse acontecido. Essas multas que já foram aplicadas precisam ser pagas, uma multa maior ainda precisa ser aplicada, precisa ser garantido que isso seja pago de uma vez por todas, e esse dinheiro tem que ir para um lugar útil. E aí, para mim, a sugestão aqui vai para o aterramento de fios. Você falou dos bilhões que seriam necessários, a gente já está com uma multa de 320 milhões. Se os gastos aí, os prejuízos já somam-se 165 milhões, você põe isso, multiplica por mais alguns fatores aí, você consegue pelo menos chegar a 1 bi que a gente consegue resolver pelo menos parte do problema, pelo menos nas partes mais estratégicas. Dá para fazer. O mercado consegue tomar conta disso também, você tem outras empresas que vão poder apresentar as suas propostas e com isso a gente vai conseguir andar. No fim das contas não vai ser fácil, mas pelo menos vai se mandar o recado de que com São Paulo não se brinca e se não presta o serviço e não cumpre o contrato, então vai haver sim punição, porque o sentimento para quem está em casa sem luz agora é de impunidade e de que ninguém está nem aí. Zagarini, quem assumiria, então, esse vácuo? Vai ter que ser feito um novo leilão de concessão para saber qual empresa que assumiria. A Enel pagou 5,5 bilhão de reais, 5 bilhões de reais para poder assumir a concessão do serviço. Parece que precisa muito mais do que isso. Agora, é um monopólio, vai ficar aí, pode ficar vários anos. E aí o Leandro tem que dar a mão à palmatória, porque se você não faz um contrato de concessão muito longo, não há equilíbrio econômico e financeiro que justifique o investimento. É óbvio que você precisa dar um tempo para a empresa que vai fazer o investimento e assumir a concessão conseguir se reembolsar. Mas quem faria isso e em qual prazo? É isso que eu quero. Como se resolveria? Porque eu estou vendo todo mundo falar, vai caçar a concessão. E aí, quem vai botar o dinheiro? A solução, Capês, quando a gente não sabe como resolve em casa, a gente copia. E copiar o que é bem feito é ok. Nós damos exemplo aqui na Flórida, que foi devastada por um furacão e em horas restabeleceu o serviço de energia elétrica. Ou seja, temos que entender, quem que oferece o serviço lá?
Será que é do governo? Será que é uma estatal, Leandro Ferreira? Não, não é. São empresas privadas, o mercado é aberto, inclusive tem mais de uma. E uma das empresas que oferece serviço de energia elétrica nos Estados Unidos, a American Energy, se não me engano o nome dela, ela tem mais de 60 mil quilômetros de viação, de oferta de oferecimento de energia elétrica. Será que essa empresa não tem interesse de investir no Brasil? E olha que é perigoso, é estranho investir no Brasil por causa do chamado risco Brasil, carga tributária, risco trabalhista, insegurança jurídica. A gente tem que fazer com que as pessoas queiram investir no Brasil. Empresas como essa, e são tantas outras que existem. Nos Estados Unidos eu estou dando um exemplo, que é um país territorialmente maior que o nosso. Só que você pega outros países grandes, como é que eles fazem a oferta desse serviço público? Todos mediante concessão, com empresas privadas, ganhando dinheiro. Não é crime ganhar dinheiro no Brasil. Os intervencionistas do papai Estado acham que só o Estado pode oferecer. Não! Qual o problema de ganhar dinheiro? O consumidor não está preocupado em ter que pagar uma conta de energia elétrica num valor justo. Ele está preocupado em ficar sem conseguir consumir o mínimo necessário, que é o serviço eficaz de entrega de energia. Então, Capês, respondendo a sua pergunta, nós podemos trazer empresas de fora para investir esses bilhões de reais necessários com um contrato que seja lucrativo para eles. Parabéns, vocês podem ganhar dinheiro no Brasil, não tem o menor problema, desde que vocês façam um serviço bem feito, desde que vocês invistam no enterramento do cabo subterrâneo, desde que vocês entendam a necessidade de uma governança em conjunto com o governo, em conjunto, Leandro Ferreira, não o governo querendo ser o dono da energia. Porque imagina, Leandro, eu te convido a nos mostrar como seria se o governo fizesse a oferta do serviço de energia elétrica. Seria melhor ou pior, na sua opinião, meu amigo? Leandro Ferreira, eu queria fazer também uma pergunta a você. Eu esperava, ou espero ainda, dá tempo, do Ministério das Minas e Energia, Leandro Ferreira, que fixe urgentemente, não dá para esperar, um marco regulatório estabelecendo as regras para investimentos de empresas estrangeiras na exploração do serviço de energia elétrica no Brasil. A China está conectando, desde a China ela vem descendo, ali passa próximo à Índia, entra no Irã, vai lá para o Egito, está querendo dar a volta na Europa, o sistema Belt and Road, que é chamado aqui no Brasil Rota da Seda, está investindo bilhões, tem interesse estratégico em fazer investimentos na América do Sul. Os Estados Unidos, por óbvio, tem grandes empresas, maiores multinacionais, ávidas por fazer investimentos aqui. Na Europa existem também empresas. Quando você não tem dinheiro, você faz parcerias. E a parceria injeta dinheiro e depois, ao longo do tempo, num contrato espaçado, a empresa vai recuperando. Ah, mas ela visa o lucro. Basta você cercar nas cláusulas do contrato de concessão e estabelecer as disciplinas. Leandro Ferreira, você como economista, você não pode se omitir. Você precisa abraçar essa ideia. Eu queria te ouvir. Primeiro que você tem que ouvir de mim é que eu entendo que o lucro tem que ser garantido. O lucro é um direito de quem empreende. Ele é o prêmio pelo risco de se realizar os investimentos. Então, eu não vejo contradição entre ter lucro e desenvolver qualquer atividade. O problema é que no Brasil você pode ganhar dinheiro. O que você não pode é ganhar dinheiro de forma desonesta. E essas concessões, elas muitas vezes estão baseadas em brechas e possibilidades de captura que tornam o sistema desonesto e injusto, e isso estoura no lombo do trabalhador, estoura no lombo de quem precisa mais, né? Então, foi importante você falar, Capês e Zagarino, sobre realizar investimentos e trazer empresas de fora e coisas assim, né? Essa semana foi anunciado o Prêmio Nobel de Economia, né? E embora o Capês possa discordar, arrumar aqui argumentos para discordar da Academia de Ciência Sueca, a gente teve o prêmio concedido ao Simon Johnson, ao James Robson e ao Daron Acemoglu por definir que os países têm sucesso econômico ou não por conta de suas instituições, aquilo que ele conseguiu criar de governança, aquilo que ele conseguiu criar de capacidade de prestar serviço para a sua população, aquilo que ele conseguiu criar de capacidade de ele, Estado, coordenar os mercados, e não o contrário, porque se deixar na mão
dos mercados, isso tende a se concentrar, tende a criar monopólios, tende a ser ineficiente e o lucro vai estar num patamar maior do que deveria estar, portanto, injusto, porque vai estar se tirando lucro de onde deveria estar se prestando serviço e não o contrário. Bom, essa escola de economia sueca defende intervencionismo, né, na área econômica. Foram eles que premiaram o Milton Friedman também, viu? Tudo bem, mas naquela época parece que eles pensavam melhor. Meu querido, mas eu peguei uma frase sua e veja se eu entendi errado. Você criticou as concessões mal feitas que possibilitam ganhos desonestos à empresa concessionária. Eu senti que, a contrário senso, você apoia as concessões que sejam bem feitas, que estabeleçam cláusulas justas e que permitam à empresa que investe ter a retribuição através do seu lucro. Exatamente. Agora, concessão mal feita, dá nisso aí. Você interpretei corretamente ou distorci o seu pensamento, Leandro Ferreira? Não, perfeitamente, Capês. Estamos afinados, em sintonia, como sempre, aqui no Linha de Frente. Agora, meu querido João Bellucci, só para trazer o tema, enquanto as pessoas aí sofrem com a Enel, que continua não dando informações, não dando justificativa, não dando explicações, e as pessoas sem energia. Vocês não eram assim. O PROCON te multava, nem vocês respondiam quando eu chamava. Vocês têm que dar satisfação para a população. Mas eu lembro, Bellucci, de um tempo, acho que foi 1994, 5, 6 e 7, que a gente ficava na fila, acampado, às vezes 2, 3 noites, fazer revezamento para pegar uma linha de telefone fixo. Tinha que declarar no imposto de renda, né? Linha de telefone fixo. Que a linha tinha um negócio, você comprava a linha, depois você alugava, depois você investia na bolsa, virou um negócio aquilo. E as pessoas não tinham acesso à linha telefônica. E foi justamente a privatização, a entrada do capital estrangeiro, que possibilitou hoje qualquer um ter acesso à telefonia celular. E telefone fixo praticamente acabou. Depois eu lembro também das estradas. O pessoal chiou na época, mas quem usa a estrada, paga através do pedágio. Quem não usa, não paga. Se não tem pedágio, todo mundo tem que pagar, mesmo sem usar. Então, como você vê esses dois bons exemplos de privatização, um do governo federal, o presidente Fernando Henrique Cardoso, outro do governo estadual, o governador Mário Covas, como você vê isso projetando numa concessão que seja mais bem feita do que o que tudo indica, convenhamos, não foi essa da Enel. Pois é, Capês, você lembra que nessa época da telefonia, muitos grupos, né, essencialmente de esquerda, foram bastante contra, e hoje ela deu os resultados e mostrou como foi importante na época a tal da abertura econômica, depois seguido das privatizações, que realmente trouxeram o Brasil para o mundo moderno, contemporâneo. Mas o que eu estava pensando aqui, Capês, é que a gente tem um intervencionismo muito grande da justiça, né, dos tribunais, em grandes causas que pautam o debate público, até com algumas prisões. Eu estava até pensando aqui que poderia ser o caso até de se pedir a prisão do presidente da Enel, por que não? Quem sabe assim resolveria. Vai lá, faz o mandado de prisão para dar um susto, né? O Ministério Público pede, porque de repente numa dessa resolve. Porque assim, o que resolve no Brasil é prender, ó. Prende, aí a pessoa vai lá e resolve. Porque assim, motivos para tanto tem. Como o direito ele abarca qualquer tipo de interpretação, pode se pedir porque é uma responsabilidade direta. Hospitais estão sem luz, asilos estão sem luz. Tem um monte de gente aqui que está sofrendo muito, possivelmente já tivemos mortes decorrentes do descaso da Enel, então dá para se forçar aí uma responsabilização subsidiária, solidária, como prefiram. Agora que a privatização é necessária, agora sugiro ao MP, né, posso estar falando uma grande besteira, mas na minha visão caberia até pedir a prisão, pelo menos só de pedir já daria um susto aí para resolver, porque olha, do jeito que está, o ministro das Minas e Energia... né? Vou dar mais 3 dias. Eu estou aqui na Itália discutindo a renovação, mas vou dar mais 3 dias para resolver, sendo que já estão há 3 dias sem a energia. E você vê as equipes da Enel também são bem lerdas, o que tem de relato de pessoas que faz o protocolo, faz o atendimento e nada acontece. Aí a prefeitura fala que quando passa perto do fio tem que a Enel ir junto para fazer a poda da árvore. Mas aqui nos bairros centrais de São Paulo eu vejo bastante poda de árvore e rápida, né? São bem rápidas. Agora nas periferias me parece que não está muito ao contento e, lamentavelmente. E você sabe, Bellucci, que você colocou um ponto que me chama a atenção. Eu trabalhei um período na minha vida, além de ser professor, eu sou advogado, no mercado securitário. E
Uma das questões dos meus clientes na época era a obrigação de fazer ali para cumprir com determinação judicial. E a forma mais eficaz que algumas pessoas conseguiam fazer era o pedido de prisão do presidente da empresa ali do ramo de seguros. Resolvia, porque imagina, o presidente, Capês, está lá sentado na mesa dele, daqui a pouco vem ali uma decisão judicial dizendo que ele tem que ir para a delegacia, que ele vai ser preso, enfim. Resolvia em 2 segundos. Não estou dizendo para banalizar esse instituto, lógico, mas que, de fato, a prisão no Brasil soluciona a vida de pensão, né? Quantos pais aí não arrumam dinheiro rapidinho para pagar a pensão? Henrique Kriegner, o modelo de privatizações da telefonia e dos pedágios deveria ser implantado? O que não teria funcionado na privatização, na venda das 73% das ações da Eletropaulo para a Enel, pelo valor de 5,5 bilhões de reais? Não se exigiu investimento suficiente? Fizeram esta venda sem fazer um planejamento do investimento que seria necessário? É assim que funcionam as coisas no Brasil? É assim que está aparecendo, pelo menos na prática, né? E também a falta de, realmente, como eu falei anteriormente, de ter pulso firme para poder suspender e punir, de fato punir, uma vez que o serviço não é prestado da maneira como deveria ser. É preocupante, Capês. Quando a gente olha para a questão de privatizações, a gente não pode olhar esquecendo o que está sendo privatizado e que tipo de serviço está sendo privatizado, né? Foi trazido aqui a questão de Parque do Ibirapuera e outras questões. Nós estamos falando aqui que é um serviço essencial, que é o fornecimento de energia, de eletricidade. Isso requer, isso é uma coisa que a vida humana, muitas vezes depende disso, a atividade da cidade depende disso e a economia da cidade também depende disso. O que a gente está calculando aqui em termos de prejuízo é o que a gente consegue mensurar nesse momento, mas a minha pergunta é, e os investimentos que nós estamos perdendo, né? Qual é essa imagem que São Paulo passa de uma capital, a capital estadual aqui fragilizada por conta de questões de infraestrutura? Realmente isso afasta investidores, realmente isso manda para fora daqui pessoas que queriam talvez expandir os seus mercados, e isso não é exagero, não, isso não é uma atitude desmedida. Na verdade, quem é que, podendo escolher um lugar que tem fornecimento de energia garantido em todo o ano, escolhe um lugar onde esse fornecimento é quebrado, né? Então, tem sim lições que a gente pode aprender com os modelos passados. Parece que a coisa ficou solta e ficou solta especialmente volto a trazer esse ponto, essa hipótese, vamos colocar como uma hipótese, de que está solta porque tem alguém lucrando com a fragilidade desse modelo e com a falta de controle sobre essa empresa. Ô, Leandro Ferreira, me explica uma coisa. Como é que você, num país hoje cheio de despesas, com um débito fiscal crescente, um desequilíbrio na balança fiscal, ou seja, gasta-se mais do que se arrecada, a gastança continua sem controle e a maioria dos estados estão quebrados. E o governo federal sem condições de socorrê-los, porque também não está muito bem das pernas financeiramente falando. Como é que, num cenário como esse, poderia se cogitar de uma estatização na prestação do serviço de energia elétrica com os bilhões que vão ser investidos, sem um drástico aumento na arrecadação tributária? Capês, eu não vi ninguém falando em estatização até agora. Eu vejo que as pessoas estão... Você criticou a privatização. Então eu deduzi que você achou que... então você é a favor da privatização desde que seja bem feita. Eu sou a favor de contratos bem desenhados. Você felicitou aqui o João Belucci, nós é que estamos parabenizando você. Sinto uma evolução no seu pensamento do século XIX para o século XXI. Gostaria de te ouvir. Eu entendo apenas que, como diferente, talvez, dos meus colegas, que existe até uma teoria bastante bem desenvolvida que explica, né, e comprova a teoria, um movimento de captura desses contratos, um movimento de captura dos órgãos reguladores. E isso é uma falha do mercado, é uma assimetria, né, e isso precisa ser corrigido, né? Eu não acho que a concessão da Enel tenha que ser cassada para substituir por uma empresa prestadora de serviço que seja estatal. Ninguém vai sair fazendo concurso público para prestar serviço daqui 2, 3 anos
né? Não é disso que se trata. Nem tem mais estatal, né? Já acabou. Tem com outros focos, né? Se pegar, por exemplo... Não, na energia não tem mais. Água e esgoto, né? Empresa de água e esgoto e tal. Mas, e geração também de energia é estatal, né? Mas se você pegar, por exemplo, e fizer um contrato em que os blocos são melhores divididos de prestação de serviço, em que tem um consórcio que participe, né? Ou mesmo que você tenha negociação, que você force que a empresa prestadora de serviço tenha negociação em bolsa de valores, que não é o caso da Enel, né? Você melhora aspectos de governança em torno desse contrato. Eu acho que a cassação dessa licença da Enel, nem sei se compensa, já que é 2028, está próximo, seria melhor passar a desenhar desde já um modelo adequado, né? Chamar os atores de mercado e os especialistas para evitar, de um lado, captura e, de outro, insuficiência econômica, que é disso que eu estou entendendo que você está reclamando, Capês. Exatamente. João Belucci, você é a favor da revogação imediata do contrato de concessão da Enel ou aguardar-se até 2028 diante, talvez, da impossibilidade de vir alguém com investimento maciço para resolver esse problema? Para mim, só mesmo tipo uma China, uma multinacional gigantesca norte-americana ou da Europa Ocidental para resolver isso aqui. Não sei, não consigo imaginar, porque se fizer o investimento necessário, dá lucro. Você é sozinho, você está sozinho, a cidade de São Paulo só cresce. É lucro permanente e crescente. É lucro permanente. Sou a favor da cassação da concessão pelo histórico, porque não é a primeira vez, pela péssima prestação de serviço. Inclusive, poderia-se fazer a ruptura do contrato, o rompimento, e já fazer uma nova chamamento ao mercado. Enfim, e poderia-se, inclusive, também fazer o sequestro de bens, né? Sequestrar bens ali para garantir o pagamento das multas. A Justiça, o Ministério Público tem os mecanismos ali para fazer. Espero que faça. Porque assim, o que me parece é que a fiscalização, as respostas têm sido bem amenas com relação à Enel. Como o Kriegner falou, tem alguma coisa está muito estranha nessa situação, porque a Enel presta esse péssimo serviço. A resposta do Estado é bastante suave, bastante morosa. Em outros temas, de imediato sequestra bens, determina a prisão, e nesse caso vai andando bem devagarzinho. Não sei, algo está estranho, mas isso que o Leandro falou ocorre de fato, as agências reguladoras. Hoje você tem uma mistura entre público e privado que fica difícil até você diferenciar, principalmente na Anvisa, em grandes órgãos. É difícil você saber o que é privado, o que é público, eles se confundem a todo instante. Agora, no caso da Enel, está bem claro. De forma prática, é impossível a gente fazer a rescisão imediata. Porque não tem nem como. Como que uma fazer uma intervenção pública. Mas ainda assim, se tivesse uma intervenção, seria para a questão da governança, porque como é que seria solucionado o problema? Eu enxergo que é necessário que nós tenhamos muito mais operadores para realizar as manutenções necessárias, para evitar com que demore 3, 4 dias para o restabelecimento da energia. Então, talvez uma intervenção funcione no momento. Porém, o que é necessário ser feito é uma análise jurídica do contrato para entender alguns pontos. Por exemplo, vamos supor que seja rescindido o contrato, que a Enel tenha que pagar aí multas milionárias, mas como é que vai ficar todo o investimento, toda a rede de energia elétrica, todo o cabeamento, ele vai ser mantido? Uma outra empresa, como bem pontuou o Capês, ela viria para fazer investimentos de revitalização, ela iria renovar ali, mas e a entrega imediata da prestação de serviço? Porque aí sim é responsabilidade do Estado. O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que serviços essenciais, como a energia elétrica, como a água, o esgoto, eles devem ser prestados de forma contínua. Não existe nem a possibilidade da gente poder cogitar um interrompimento assim para fazer uma substituição. Então, é um assunto que é muito relevante, que tem que ser tratado com responsabilidade por todos os entes. Mais uma vez, é necessário que a gente aproveite dessa tragédia. Eu chamo de tragédia porque é pior do que está acontecendo nos Estados Unidos. Você deixar um cidadão paulistano mais de 3 dias sem acesso à energia elétrica, Capês, quantas pessoas têm home care em casa? Você que está em casa, home care é aquele atendimento domiciliar, como se a pessoa estivesse num leito de hospital. Só que aí, ao invés de estar no hospital ocupando uma vaga, ela tem aquele aparato na sua casa. Geralmente é fornecido pelos planos de saúde. Só que o plano de saúde não tem o que fazer, porque ele dá o material e não tem a energia elétrica para fazer com que aquele aparato todo que está salvando a vida de alguém funcione. Aí essa pessoa vai ter que correr para ir até o hospital, porque lá tem um gerador. Será que essa pessoa tem um gerador em casa? Talvez sim, talvez ela seja cautelosa, mas talvez não. Quantas pessoas deixaram de perder ali a compra do mês?
Imagina, você, na quinta-feira à noite, você foi lá naquele mercado, aquele atacadão que você gosta, e aí você comprou ali R$600, R$700, R$1.000 de compra. Chegou em casa, botou, abasteceu o seu freezer, no dia seguinte aquela chuva, acaba a energia, você perdeu a compra do mês, e a realidade do povo brasileiro é de que não tem dinheiro para comprar de novo quando ser restabelecido. O que você vai ter que fazer? Você vai procurar aí o acesso à justiça, você vai procurar o PROCON, você vai procurar um advogado da sua confiança para conseguir, de alguma forma, ser ressarcido de todo esse prejuízo. Vejam, a gente precisa aproveitar esse momento dessa tragédia para que quem esteja nos assistindo nesse momento, autoridades, levantem assim e falem assim, não, vamos resolver. Vamos agora discutir, vamos fazer isso de forma séria. A gente aqui o Capês já colocou a notícia. Olha, o ministro está tentando se comunicar aí com o prefeito de São Paulo, mas está em campanha. Agora é a hora que a gente tem que, não importa a campanha, importa solucionar o problema que está atingindo tantas vidas aqui no município de São Paulo. E você colocou bem, na cidade de São Paulo, 75% da população vive fora da área onde está 90% da infraestrutura. Esse 75% da população, que é o São Paulo, que muita gente não conhece, eles estão sofrendo ainda mais do que aqueles que estão próximos ali às áreas de infraestrutura da nossa cidade. Leandro Ferreira, uma pergunta com comentário de Henrique Kriegner. O contrato de concessão é um contrato federal, porque compete à União a exploração dos serviços de energia no país. Esse contrato foi feito entre a União, representada pelo Ministério das Minas e Energia, em 1998, quando eu era não tão jovem assim, mas já era um promotor, há 10 anos, quando já era promotor há 10 anos. Então, em 98 foi feito o contrato de concessão, um contrato federal, entre a União, representada pelo Ministério das Minas e Energia, e a Eletropaulo. Então, era a Eletropaulo. O que aconteceu foi que nesse contrato de 10 anos, 98 a 2028, foi feito com a Eletropaulo. A Eletropaulo foi vendida em 73% de suas ações para a Enel, isso em 2018. Muito bem. Então, vai até 2028, 98 a 2028, são 30 anos de concessão. Quando faltavam 10, a Eletropaulo vendeu 73% das ações para a Enel. Então eu não entendi. Você chegou a falar que o ministro falou que o presidente da Enel prevaricou, você usou até uma expressão que o ministro não usou. A prevaricação é um crime. Então, mas por que se a Agência Nacional de Energia Elétrica multou em 320 milhões de reais, está fiscalizando, não compete ao Ministério tomar as providências e eventualmente forçar o cumprimento do contrato sob pena de rescisão? A ANEEL fiscaliza, mas quem é a parte contratante é a União. Então, eu pergunto a você, Leandro Ferreira, sem pestanejar, sem tergiversar, o nosso ministro das Minas e Energia deveria fazer o quê? Capês, o ministro não pode fazer nada que a ANEEL não autorize. Ela é a fiscal do contrato. O contratante, neste caso aqui, não tem sequer possibilidade de romper o contrato sem que o fiscal autorize. E você, como conhecedor do sistema de concessões reguladas por agências, certamente sabe disso, né? Não se pode fazer absolutamente nada, né? Na administração pública, romper o contrato tem o seguinte linguajar: vamos denunciar o contrato. Né? O ministro e o governo federal do presidente Lula não podem denunciar este contrato tendo em vista o seu rompimento. Apenas a ANEEL pode fazer isso. E a ANEEL, eu não vou fazer aqui a crítica que o ministro fez à ANEEL de que os diretores são bolsonaristas. Eu acho até que nesse setor a maior parte deve ser mesmo bolsonarista, mas o fato é que as agências reguladoras todas estão mais na mão das empresas do que na mão dos governos, né? Esses indicados de agências reguladoras são indicados e aprovados, são indicados pela administração pública, mas aprovados
pelo Senado. E lá no Senado, esses indicados que estão aí são tudo do centrão. É tudo gente que está lá por apadrinhamento político. E esse apadrinhamento passa por financiamento de campanha, passa por acordos regionais, passa por relações que não são as melhores pensando na prestação do serviço público. Então, Capês, o ministro está correto de pedir investigação sobre os servidores da agência que não cumpriram sua função de fiscalizar e, eventualmente, denunciar o contrato, né? Porque o ministro pode não ter usado nas entrevistas, Capês, mas no anúncio que foi feito das medidas do governo federal em relação a este caso, foi utilizado o termo prevaricação de servidores da ANEEL, inclusive conselheiros, que no momento em que são conselheiros também são servidores. Henrique Kriegner, seu comentário, só lembrando que as agências reguladoras têm por missão regular e fiscalizar o mercado. Quem revoga contrato são as partes contratantes, e um dos contratantes é a União. O outro contratante é a empresa concessionária. Portanto, se a empresa concessionária não cumpre as regras do contrato, cabe ao contratante revogar. E inclusive usando das multas que foram aplicadas pela ANEEL. Eu estou achando que ou cumpre ou revoga o contrato, ou então não fica criticando os outros. Falta vontade, Capês, falta muita vontade e realmente um desejo de aplicar aí a lei e também resolver esse problema. E aí a pergunta é, quem é que está ganhando com essa crise toda, sabe? O Leandro citou aqui o argumento, né, de que os representantes ali, os indicados da ANEEL seriam bolsonaristas e por isso estariam num boicote ao governo, que foi o argumento do ministro, que o ministro... Henrique Kriegner. Quer dizer, então, que agora o Bolsonaro é culpado pela falta de... Coitado do Bolsonaro. Fala, tudo que acontece, até o furacão na Flórida foi culpa dele também. Mas a verdade é que não faz sentido nenhum, né? Porque o maior prejudicado por essa questão, politicamente falando, o maior prejudicado é o próprio candidato do Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo. Então, além dos milhares de paulistanos. Então, não faz sentido ficar empurrando com a barriga, jogando de um lado para o outro. Não existe um só contrato assinado pela União que não possa ser suspenso ou mesmo paralisado ou punições encaminhadas pela própria União. Essa é a grande verdade. Essa questão das indicações políticas fazem também com que esses representantes eles precisem prestar contas para aqueles que os indicaram. E essa é outra cobrança que a gente precisa fazer aqui. Cadê o Senado? Cadê os senadores de São Paulo? Cadê os deputados federais? Cadê acampamento na porta desse povo para que isso venha a ser resolvido? Eu quero até puxar um outro gancho aqui. Sei que acampamento talvez... com o Leandro Ferreira. Mas e com o Boulos, né? Diga-se de passagem. Bom, mas eu não quero abrir um outro guarda-chuva muito grande aqui, que é a questão... Vocês estão esquecendo o pessoal do quartel. Pessoal, só para você concluir, pelo seguinte, Leandro, um assunto importante. Pois não. Daqui a pouco, após a conclusão do Henrique Kriegner. Ontem, o desembargador Silmar Fernandes, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele participou de uma entrevista muito importante aqui no Direto ao Ponto. Eu, inclusive, estava ali juntamente com o Evandro Cini, o Daniel Lian, o Nelson Kobayashi e o Acácio Miranda, fazendo perguntas para o... E ele disse que há candidatos eleitos que integram o PCC e o avanço do crime organizado. Então, eu queria... Por favor, Henrique Kriegner, quero que você conclua a sua fala para que a gente possa chamar esse tema que é de capital importância. Um ponto que eu não quero estender muito aqui, mas é justamente sobre trazer esse tipo de prestação de serviço para o Estado e a solução também para dentro do Estado. Essa hipercentralização que a gente vê no Brasil, e isso vem aí sendo desenvolvido pelas últimas décadas, cobra um preço muito caro. Eu tenho certeza de que se esses contratos fossem firmados aqui dentro do Estado, se tivesse na mão de um secretário estadual, claro que com uma supervisão e participação da União também, mas se tivesse muito mais focado aqui no âmbito estadual, a puxada de tomada aí seria muito mais próxima e muito mais rápida e efetiva também, protegendo o próprio cidadão que está aqui no estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo. Então, acho que esse é um ponto, mais uma vez, que a gente vê essa centralização de todas as decisões e do poder acontecendo aqui no Brasil. Bom,
Para encerrar, então, passando ao tema, o Sérgio Zagarino vai trazer algumas informações importantes sobre a natureza do contrato de concessão. Muitos telespectadores estão perguntando, indagando, afinal de contas, quem fez a concessão já disse que é um contrato federal da União com a Eletropaulo de 98 a 2028 e que em 2018, 73% das ações da Eletropaulo foram vendidas para a Enel, que é uma estatal italiana. E a Enel agora dando todo esse problema, que a Eletropaulo também já vinha dando, também justiça já feita. Rápidas informações para passarmos para o próximo tema do PCC. Eu estava dando uma olhada aqui no contrato, Capese, e algumas informações são relevantes. Primeiro que para você fazer a rescisão, existe um processo de recomendação de caducidade da concessão junto ao Ministério de Minas e Energia. O problema é que para você abrir esse processo, no contrato prevê que a ANEEL ela tem que dar prazo para a Enel responder e justificar todas as infrações contratuais, o que ainda não foi feito. Então, vejam, nenhuma dessas cláusulas contratuais está sendo aplicada por falta de comunicação. Outro ponto se dá em relação à rescisão. Vamos supor que esse processo seja aberto, a Enel não consiga justificar e ocorra a rescisão contratual. O que o contrato prevê? Que quem vai assumir a responsabilidade e a continuidade do serviço será o governo. Então, isso nos dá uma outra resposta, que talvez o governo, para alimentar o sonho do Leandro Ferreira, vai oferecer esse serviço, enquanto a gente vai fazer o leilão para uma empresa ou para outras empresas poderem, de fato, investir no Brasil e assumir essa concessão. Então, a sequência seria essa. A ANEEL abre um processo para a Enel se manifestar, instruído esse processo, encaminha à União, ouvido o Ministério das Minas e Energia. Obviamente, a Advocacia Geral da União deve se pronunciar, porque uma revogação de um contrato traz uma série de consectários para que depois se faça a revogação. Assim, como disse aqui o Leandro Ferreira, talvez seja mais razoável, por força, pese embora toda a emoção tomada, aguardar-se economicamente, é mais viável aguardar-se o término da concessão em 2028, fazendo um contrato mais bem elaborado, já que esse também era 98, uma época em que ainda as concessões estavam no começo, não havia tanta expertise a respeito.